Vamos realizar o Evangelho de hoje. Sente-se confortavelmente, prepare sua água, suavize seu corpo e vamos relaxar. O importante é saber relaxar. Descruze pernas, braços, palmas das mãos voltadas para cima. Relaxe seu corpo. Deixe a água preparada e suavize mais e mais. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo, irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler um trecho, uma frase do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o Pai, do interior para com o superior, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Deus é o nosso Criador. Raciocinemos nisso e vamos fazer um pedido. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria. E que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A outra frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizeste do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes destes? São esses os artífices do próprio infortúnio e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo a ele não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Ele estendeis a mão providencial, desde que, como um filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra.
A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a providência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitemo-las como justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justos e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem da lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Capítulo 16, número 8. Afastai ainda de nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. Continuaremos no nosso próximo encontro. Vamos nos concentrar em Deus e fazer o nosso pedido. Que todos sejam protegidos, iluminados e amparados. Agora pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossa água. Vamos bebê-la devagar. Agradecemos aos Espíritos superiores, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, aos Espíritos superiores, a chance de poder estarmos realizando o Evangelho no lar. Propague meu trabalho para seus amigos, familiares, para seus grupos, pois é um trabalho de amor ao próximo. Assim você estará realizando esse trabalho de amor ao próximo, que auxiliará você e a todo o universo. Fica com Deus. Namastê. Vamos realizar o Evangelho de hoje. Sente-se confortavelmente, prepare sua água, suavize seu corpo e vamos relaxar. O importante é saber relaxar. Descruze pernas, braços, palmas das mãos voltadas para cima. Relaxe seu corpo. Deixe a água preparada e suavize.
mais e mais. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, Mestre, amigo, irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler um trecho, uma frase do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o Pai, do interior para com o superior, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Deus é o nosso Criador. Raciocinemos nisso e vamos fazer um pedido. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria. E que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A outra frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas, e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizeste do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes destes? São esses os artífices do próprio infortúnio e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo a ele não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Ele estendeis a mão providencial, desde que, como um filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a providência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos.
Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitemo-las como justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justos e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem da lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Capítulo 16, número 8. Afastai ainda de nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. Continuaremos no nosso próximo encontro. Vamos nos concentrar em Deus e fazer o nosso pedido. Que todos sejam protegidos, iluminados e amparados. Agora pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossa água. Vamos bebê-la devagar. Agradecemos aos Espíritos superiores, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, aos Espíritos superiores, a chance de poder estarmos realizando o Evangelho no lar. Propague meu trabalho para seus amigos, familiares, para seus grupos, pois é um trabalho de amor ao próximo. Assim você estará realizando esse trabalho de amor ao próximo, que auxiliará você e a todo o universo. Fica com Deus. Namastê. Vamos realizar o Evangelho de hoje. Sente-se confortavelmente, prepare sua água, suavize seu corpo e vamos relaxar. O importante é saber relaxar. Descruze pernas, braços, palmas das mãos voltadas para cima. Relaxe seu corpo. Deixe a água preparada e suavize mais e mais. Vamos realizar o Evangelho no lar. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres de luz e de amor. Vamos ler um trecho, uma frase do Pai Nosso.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do interior para com o superior, do inferior para com o superior, quanto maior não será da criatura para com o seu Criador. Deus é o nosso Criador. Raciocinemos nisso. Vamos fazer um pedido. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria. E que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. A outra frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário, a manutenção das forças físicas, e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe disseste: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizeste do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes desses? São esses os artífices do próprio infortúnio e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo a ele não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Ele estendeis a mão providencial, desde que, como um filho pródigo, retornem sinceramente para vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a providência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços,
aceitemo-las como justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, porque sabemos que sois justos e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esquecem da lei da caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Capítulo 16, número 8. Afastai ainda de nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. Continuaremos no nosso próximo encontro. Vamos nos concentrar em Deus e fazer o nosso pedido. Que todos sejam protegidos, iluminados e amparados. Agora pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossa água. Vamos bebê-la devagar. Agradecemos aos Espíritos superiores, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, aos Espíritos superiores, a chance de poder estarmos realizando o Evangelho no lar. Propague meu trabalho para seus amigos, familiares, para seus grupos, pois é um trabalho de amor ao próximo. Assim você estará realizando esse trabalho de amor ao próximo, que auxiliará você e a todo o universo. Fica com Deus. Namastê. Vamos sentar, se puder. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar mais e mais. Vamos ouvir o Novo Testamento da Bíblia através de Mateus. Hoje o capítulo é a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas,
porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, é importante sabermos que Deus nos conhece, que Deus é nosso Pai, nosso amigo, um ser que conhece tudo sobre seu Filho. Deus é especial, Deus é eterno e é o nosso Pai. Sua validade, seu amor por nós é grandioso. Confiemos nesse Pai que nós temos, que é um Pai superior a todos os pais do universo. Agora, de olhos fechados, faça seu pedido. Inspira profundo, expira. Agradecemos a Deus a chance de poder estar realizando esse estudo do Novo Testamento, de termos contato com as energias cósmicas, com as forças benéficas do universo, que os nossos caminhos estejam abertos. Peço a você que me ouve a propagação do meu trabalho para todas as pessoas, para suas famílias, amigos e grupos. Nosso trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Quando divulgamos esse trabalho, estaremos auxiliando o universo. Fica com Deus, com a luz, com o amor e a verdade. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar e vamos dar continuidade à leitura do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Cada capítulo é uma terapia feita com Catherine. Vamos ler o capítulo 15. 2 meses depois da nossa última sessão, Catherine ligou marcando uma hora. Disse que tinha uma coisa muito importante para me contar. Quando entrou no consultório, a presença da nova Catherine, feliz, sorridente e irradiando uma paz interior que a fazia resplandecer, me surpreendeu. Por um momento pensei na antiga Catherine e em como ela avançara em tão pouco tempo. Catherine fora ver Iris Saltzman, famosa astróloga e médium especializada na leitura de vidas passadas. Fiquei um pouco surpreso, mas compreendi sua curiosidade e a necessidade de buscar mais informações
para aquilo que experimentara. Fiquei contente por ela se sentir confiante em fazer isto. Recentemente, ela ouvira falar de Iris através de uma amiga. Telefonou e marcou uma consulta, sem lhe dizer nada do que se revelara em meu consultório. Iris perguntou apenas a data, a hora e o lugar do seu nascimento. A partir desses dados, explicou-lhe que iria fazer seu mapa astrológico, o qual, juntamente com seus dons intuitivos, lhe permitiria discernir detalhes das vidas passadas de Catherine. Por ser a sua primeira experiência com uma médium, ela não sabia exatamente o que esperar. Para sua surpresa, Iris confirmou quase tudo que Catherine descobrira sob hipnose. Iris foi entrando num estado alterado, falando e tomando nota no gráfico astrológico rapidamente construído. Minutos depois de entrar nesse estado, segurou seu próprio pescoço e anunciou que Catherine fora estrangulada e que sua garganta fora cortada numa vida anterior. Isso teria acontecido numa época de guerra, e Iris viu as chamas e a destruição da cidade muitos séculos atrás. Disse que Catherine era um jovem quando morreu. Os olhos de Iris estavam vidrados quando a descreveu em seguida como um jovem vestido com um uniforme naval, de calças curtas pretas e sapatos com estranhas fivelas. De repente agarrou a mão esquerda e sentiu uma dor profunda, exclamando que alguma coisa afiada entrara e ferira sua mão, deixando uma cicatriz permanente. Houve grandes guerras navais e o local era a costa inglesa. Continuou descrevendo uma vida de marinheiros. Iris escreveu mais fragmentos de outras vidas. Houve uma breve em Paris, onde Catherine fora de novo um menino que morreu cedo, pobre. Em outra, foi uma índia americana na costa sudeste da Flórida. Nessa era uma curandeira e andava descalça. Tinha a pele escura e olhos castanhos. Colocava óleos nas feridas, ministrava remédios feitos de ervas e era bastante mediúnica. Gostava de usar joias feitas de pedras azuis, com muito lápis lazuli e uma pedra vermelha entrelaçada. Em outra vida, Catherine fora uma prostituta espanhola. Seu nome começava com a letra L. Vivera com um homem mais velho. Em outra, fora filha ilegítima de um homem rico, com muitos títulos. Iris viu o brasão da família em jarras, na mansão. Disse que Catherine era muito loura e tinha dedos longos e irrequietos. Tocava harpa. Seu casamento fora arranjado. Catherine amava os animais, especialmente cavalos, e tratava deles melhor que qualquer outra pessoa. Numa vida breve, fora um menino marroquino morto, jovem, de uma doença. Uma vez viveu no Haiti, falando a língua nativa e envolvida com práticas mágicas. Numa vida antiga foi egípcia e praticava os ritos funerários daquela cultura. Era uma mulher de cabelos trançados. Teve várias vidas na França e na Itália. Numa delas viveu em Florença, envolvida em atividades religiosas. Mais tarde foi para a Suíça, onde participou de alguma forma de um mosteiro. Era mulher e tinha 2 filhos. Gostava de ouro e de esculturas douradas e usava uma cruz de ouro. Na França, esteve aprisionada num lugar escuro e frio. Numa outra vida, Iris viu Catherine como um homem de uniforme vermelho
em meio a cavalos e soldados. O uniforme era vermelho e dourado, provavelmente russo. Ainda numa outra vida, fora uma escrava núbia no Antigo Egito. Em certo ponto foi capturada e jogada numa prisão. Numa outra, Caterine fora homem no Japão, envolvido com livros e ensinamentos, muito erudito. Trabalhara em escolas, tendo morrido velho. E finalmente tivera uma vida mais recente, como um soldado alemão morto em batalha. Eu estava fascinado com a exatidão de detalhes desses fatos descritos por Iris. A correspondência com a própria lembrança de Caterine